compartilhar com os irmãos e irmãs. Livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Diz assim a Bíblia, olha: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir. A Marta falou do sabiá, só que eu tenho certeza que ela não sabe se é um sabiá mesmo. Sabe se é sabiá? Não sei quem é bom de passarinho, mas espia só uma coisa. Quem é esse? Que passarinho é esse? Bem-te-vi, você tá longe, meu filho. Bem-te-vi é o único passarinho que fala em 3 sílabas. Eu colocava um passarinho, vinha comer a ração do Bonerges. E aí, ele vinha, pegava os grãozinhos e saía. E eu ia lá e botava o pratinho em cima do pote de ração. Aí passou uns dias, eu escutava lá fora. Eu falava, que bonitinho isso, eu ficava. No outro dia eu fui e olhei, era um passarinho. Aí eu olhei e falei, que coisa interessante, né? Acho que ele quer comer. Fui lá na raçãozinha, peguei 4 bolinhas, botei as bolinhas na calçada assim, e saí. Ele descia, comia as 4 bolinhas e vazava. Nos outros dias, de novo, eu olhava aqui e falei, meu Deus, esse passarinho está me chamando. Eu ia lá fora, olhava, era o bichinho lá. E olhava para mim, eu ia lá, pegava os raçãozinhos e botava. Agora você tem o vídeo aí? Vami. Isso aqui é tudo improvisado, saiu tudo agora. Até mandei o vídeo de última hora ali, ó. Espia só aqui lá. Eu que estou filmando aquilo ali, ó. Aí eu fui brincando com esse passarinho, e cada dia eu colocava a ração mais perto de mim. E ele vinha. Aí, como a minha família não acreditava em mim, eu resolvi provar. Fiz a filmagem. Aí ele vem quase perto da minha perna agora. E é todo dia. E eu vou lá, ele está me chamando. Agora, quando eu vou lá fora e ele não está, é eu que faço. Eu faço assim. Dali 15 minutos ele aparece. Que coisa, né? Isso aí, para ele chegar perto de mim, demorou umas 4 semanas. Com muita paciência. E por que eu estou falando isso, será, né?
esse pastor, não gosto dele não, eu quero que ele vá embora mesmo, porque só fala essas coisas. Acende o texto de novo aí para mim, por favor. Hebreus capítulo 1, capítulo 6. Por causa daquilo ali, ó. Pondo isso, por isso, pondo de parte os princípios elementares, a doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Aqui o autor de Hebreus, ele encoraja nós, os cristãos, a deixarmos os rudimentos. Os rudimentos religiosos que às vezes nos desviam de Cristo, a sua pessoa. E ele deseja que nós nos aproximemos mais dele. Porque com esse exemplo desse passarinho, nós precisamos investir o nosso tempo para ouvir a voz de Jesus Cristo, ouvir quando Ele nos chama, quando Ele quer a nossa atenção. E quando a gente tem paciência, a amizade começa a brotar do nosso coração, de modo que a religiosidade, ela foi só um trilho para nos aproximarmos do trem grande que passa, que é Cristo, e a gente fique cada vez mais pertinho dele, ouvindo, desenvolvendo amizade, desenvolvendo proximidade, de forma com que em breve tempo nós estejamos com intimidade com Ele. Porque às vezes a gente pensa assim, não, a amizade com Ele é impossível, eu nem sei como fazer. E eu quero dizer a você também que eu não sei como fazer. Esse dia minha filha lá perguntou assim, papai, eu não vejo você orando muito. Eu falei assim, é que eu não oro na sua frente. Mas aquilo também me chamou a atenção, porque também devia ser uma coisa que não estava vendo, né? Mas eu tenho o meu jeito diferente de me aproximar de Cristo, no silêncio, na solitude, na leitura quieta da palavra de Deus. Como diz a pastora Andréia, lá na minha caverna, lá em cima, ela fala, você não sai dessa caverna, que é o ático, né? Você tem que sair dessa caverna. Eu falo, tá, eu vou sair da caverna. Mas aqui na caverna é como Elias estava na caverna esperando o trovão. É o jeito, mas o jeito de nós aproximarmos dele, porque às vezes a gente confunde os ritos religiosos com a presença de Cristo. Por isso que domingo que vem nós vamos mais uns versos para frente, aí a coisa vai pegar. Mas para a gente falar assim, a pessoa desviou, não desviou, é que nunca encontrou. Não encontrou porque não teve a proximidade. E às vezes parece que é impossível, mas não é possível. É a gente, é mais de nós. É aquela amizade que ela vem, demanda investimento da nossa alma, do nosso espírito para com Jesus, de forma com que os ritos religiosos, eles não se tornam um fim em si mesmo. Porque às vezes a gente brinca aqui, o religioso, a religião, o religioso. O que é o religioso, a religião? São aquela gente que transforma os ritos num fim. O vir só à igreja num fim. O devolver o dízimo num fim. Orar por orar pelas pessoas num fim. Servir os pobres como um fim. O tomar ceia como um fim, porque eu sei que tem gente que só vem dia de ceia. É lógico, tem as suas exceções, tem grandes exceções de pessoas impossibilitadas, doentes e que estão em lugares especiais, é lógico, eu compreendo exatamente isso, mas não é desses que eu estou falando, é que eu preciso tomar ceia, senão eu vou para o inferno. Não, companheiro, você já está no inferno, você não sabe. Porque se fosse só por tomar a ceia, e transforma os ritos num fim. Então, Hebreus fala assim, para deixar as obras mortas. Olha os ritos num fim.
ele fala assim no verso 1, pondo de parte. E pode deixar aceso, tá? Pondo de parte. Então essa expressão, ela não significa desprezar ou invalidar. Nada disso. Mas ele fala, em segundo plano. E abandonar as doutrinas básicas, que não são ponto de partida. Mas ele fala, por exemplo, assim, arrependimento de obras mortas. Esse arrependimento de obras mortas, tipo de arrependimento que é um arrependimento próprio do Antigo Testamento, que consiste em afastar-se das obras más que levam à morte, mas por medo. Quando a gente estuda, quase sempre o judeu somente se voltava para Deus de modo superficial, no meio dos ritos. E aqui a Bíblia em Hebreus fala assim, olha, cuidado com as obras mortas. Porque ele está incentivando que tenhamos amizade com Deus e não ficar nas obras mortas. Depois ele fala da fé em Deus. A fé em Deus. Essa fé, ela é voltada só, naquele tempo os judeus era para Javé. Era voltada só para ele e somente. Mas lembre-se que Hebreus estava sendo escrito para um grupo de cristãos. E muitos cristãos estavam voltando para o judaísmo. E quando ele falava deixar as obras mortas e da fé em Deus, ele está dizendo, olha, Deus não pode ser genérico. Porque é uma coisa muito interessante, ninguém tem dificuldade em falar que crê em Deus. Você reparou? Ninguém tem dificuldade, pode perguntar para qualquer pessoa, que se crê em Deus, ela vai dizer, eu creio em Deus. Todo mundo crê em Deus. Agora, a grande dificuldade de se perguntar para as pessoas se elas creem em Jesus Cristo, a coisa muda. Porque a fé em Deus é quase uma palavra de conceito, né? Genérico. Eu falo Deus para você, eu falo Deus no ponto de ônibus, todo mundo vai entender o seu Deus. Porque a gente não pode imaginar que todo mundo entende o que a gente está pensando. Mas quando você direciona e fala, você crê em Jesus Cristo, que Ele veio morrer na cruz, para te salvar dos seus pecados, morreu e ressuscitou, e deseja ser o seu Senhor e Salvador, a coisa muda. E aqui Hebreus está dizendo, olha, cuidado, não é Javé, mas é Jesus Cristo, aquele que é perfeito, Jesus. Ele continua assim, acho que no verso seguinte, batismos. Essa tradução de batismo ali, não é batismo como nós estamos acostumados de ver pessoas sendo batizadas, mas ele tem o sentido original, que foi traduzido meia boca, com banhos, abluções. Eu não sei se você sabe, uma das pessoas, dos países que menos morreram gente na pandemia, foi Israel. Pararam para alguém já te falou isso? Parou para pensar? Menos que foram o vírus do Covid. Porque o judeu tem em si algo muito interessante, que para eles é um rito quase salvífico, de abluções, de lavar as mãos e se lavar. Não existe ninguém que chega do shopping e passa lá e compra um maravilhoso Burger King. Testificou? Aquilo é bom demais, né? Com refrigerante. Viu, tia? Coca-Cola. Ninguém chega em casa com aquele pacote de vou levar para casa para comer e já senta na mesa, abre e come. O que você tem que fazer antes? Gente, isso foi no shopping. Diz que as bandejas do shopping é a coisa mais suja que existe dentro do shopping. É a bandeja, não é nem a comer, é a bandeja. Eu tenho horror à bandeja.
Eu pego sem bandeja, porque você vê aquela bandeja, põe lá e todo mundo põe lá, e a pessoa que vai limpar lá pega, só empilha as bandejas e devolve lá. Mas o judeu não, ele lava. E eles têm a questão do lavar. E o escritor, ou sei lá quem de Hebreus, o Espírito Santo de Hebreus, escreveu, disse para eles: não são os banhos, manda o banho fora, vocês estão muito no banho, esquecendo do principal, do rito, né? E depois ele fala assim da imposição de mãos. Ali na velha aliança, a pessoa que trazia o sacrifício colocava as mãos sobre as pessoas, era rito da imposição de mãos. Gente do céu, não tem ninguém que senta aqui na frente, não é possível coisa dessa. Eu vou dar um exemplo aqui, tem que ir lá para trás, ó. Ninguém senta aqui na frente. Eu vou pegar aqui, vou pegar vocês mesmo. A imposição de mãos era lá no sacrifício que o sacerdote vinha, e ele fazia assim, botava a mão no pecador. Não, pecador você? Ela é santa. Aqui, fica direita e esquerda. Pecador, sacrifício. Não importa o que ela trouxe. Se é pomba, se é um animal qualquer. E ali o sacerdote diz: o pecador vai lançar os pecados para cá, para o expiatório. Ele vai ficar livre do pecado. E o pecado será transferido para o animal e vai purificar. Só que o sacerdote não. O sacerdote não era ele que sacrificava o animal, era o pecador. Ele só pulava as mãos para transferência. Quando Esaú tomou a primogenitura de quem? Jacó? Não, peraí. Um só fala, como é que é? Jacó tomou de Esaú. Aí, tá vendo? Jacó tomou de Esaú. Jacó foi pedir a bênção para o pai. O pai botou a mão. Depois, se ele é bem certinho na Bíblia, o Jacó mandou o pai cruzar os braços. Porque na imposição de mãos tinha a transferência de bênção. E os judeus tinham esses ritos. E os ritos estavam se transformando num fim em si mesmo. E é por isso que ele fala a imposição de mãos. Não é a imposição de mãos de oração, de unção que a gente faz aqui. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo a imposição de mãos de rituais judaicos. Depois ele fala da ressurreição e do juízo. Eles criam na ressurreição e no juízo, mas não criam conforme Jesus Cristo, que ele ressuscitou dentre os mortos e se tornou e sentou à destra de Deus Pai. A ressurreição para eles e do juízo eterno era o juízo da velha aliança. E aí o setor de Hebreus diziam: vocês estão se desviando para os ritos. E isso é muito significativo. E então ele fala: ponham de parte essas coisas. Põe de parte. E volta ao verso 1. Deixem-se levar para o que é perfeito. Jesus. Deixe-se levar para o que é perfeito. Jesus, o Senhor. É a grande insuficiência de uma pessoa que colocou um fim do tempo da velha aliança para a nova aliança nele. Porque toda a velha aliança estava apontando para uma só pessoa, que era ele mesmo. E ele falou: vocês vão agora aprender e a viver comigo, e buscando aquele que é perfeito, porque aquele que é perfeito, simplesmente ele cumpriu tudo as coisas do passado. O que vocês têm que fazer é buscar a amizade, a fé, a vida, e a vida junto com ele, que aquele que é perfeito, porque aquele que é perfeito já deu todas as coisas para vocês. Acabou a velharia dos ritos.
a velharia antiga. E depois lá na frente ele fala do sumo sacerdote, que fala assim, o sumo sacerdote que oferecia sacrifício primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelo pecado dos outros. Agora veio Jesus, sem pecado, que ofereceu ser como sacrifício, não por ele, porque ele não tinha pecado, mas a favor de vocês. Olha, amém? Ou não entenderam nada, ou estão implodindo por dentro, né? Eu, pastor Marcelo, eu falo que presbiteriano e metodista, ele não explode, ele implode. Glória a Deus, ele é para dentro. Eu também sou assim, meu mais para dentro do que para fora. Ele deu tudo para nós. Olha o tudo dele, ó. Agora você vai ter que ser ninja aí atrás, ó. 1 Coríntios 1:30. Vamos ler ali. Você vai ler para nós 1 Coríntios 1:30. Vamos aqui. Diz assim a Bíblia. Achou aí? Vamos ler junto? Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação. O que Jesus fez? O que Jesus fez? Tudo para nós deu o seu pacote. Porque Jesus Cristo é o Filho de Deus, o próprio Deus, o seu Filho, dando a nós, suprindo a nossa deficiência, daquele que nunca poderia fazer nada por si mesmo, mas para Ele. Segundo os Coríntios 12:9. Então Ele deu tudo para nós, sabedoria, justiça, salvação, redenção. E aí, lá em Hebreus está dizendo, põe de parte todos esses ritos que vocês têm, que dão mais valor nos ritos do que numa pessoa. Então diz assim a Bíblia, lá no outro verso, 2 Coríntios 12:9, é isso? Então ele me disse, o que ele disse? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Qual é a nossa força? A nossa força é a fraqueza. O Evangelho sempre tem essas contradições, né? Que a gente chama de paradoxo. O apóstolo Paulo fala, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Por isso que aquele que, depois você acha aí, irmão, Efésios 1:3, adiantando. Por isso que aquele que depende da graça de Deus, da força de Deus, da vida de Cristo na sua vida para viver, ele sabe que não é por ele, mas é quando se rende, é na fraqueza. Porque é na fraqueza que nós deixamos Jesus Cristo agir em nossas vidas, e é na nossa fraqueza que Ele mostra a sua força. É na rendição, de que nada podemos, mas dependemos daquele que pode todas as coisas. É nele, só nele. As pessoas de vez em quando chegam para mim e dizem, pastor do céu, fala com aquela pessoa, porque ela está quase chegando ao fundo do poço. Aí eu pergunto assim, viu, falta quantos dias para ela chegar no fundo do poço? Porque eu tenho que esperar chegar ao fundo do poço. Porque enquanto o sujeito chega no fundo do poço, ele está se arranhando para subir. Na própria força, na própria inteligência, na própria sabedoria, nos títulos, na sua importância. Ele quer subir, ele quer lutar, porque o ser humano é assim, né? O Evangelho, ele é muito contraditório, porque enquanto o mundo moderno está destacando pelos coaches da vida a ser forte, eu posso, eu faço, sonhe e creia. Esse dia eu escutei um sujeito pregar de curiosidade, eu não vou falar o nome dele aqui não, mas o nome dele é parecido com uma modelo muito famosa, que é a modelo já mais antiga, mais velha, mas é muito famosa, é um nome bem bonito. Então assim, e ele disse que pregou, e eu assisti toda a pregação. Depois eu sei que nunca vai ler mesmo, nunca vai ler. Ainda mais o Zé Ninguém aqui vai ler de jeito nenhum mesmo. Eu falei assim, viu, você poderia ter a dignidade de falar tudo que você falou, mas tira a Bíblia de cena. Tira a Bíblia de cena, que você é uma vergonha para o Evangelho.
Porque não tem nada de cristão aí. Isso aí é autoajuda, positividade, barata, para atrair crente, trouxa. Mas é a força própria. O Evangelho, a graça do Evangelho é quando você chega diante de Deus e fala assim: eu não posso mais, Senhor. Aí ele fala com o apóstolo Paulo, fala: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quando a gente desiste de nós mesmos para depender de Deus, o poder de Deus se manifesta. Efésios 1:3, vamos ler junto? Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com... Ele te abençoou, meu querido, com toda sorte de bênçãos espirituais. Por que você vive a vida mendigando? Por que eu vivo a vida mendigando? Eu sou assim, eu sou assado, não posso, não faço, e eu quero buscar bênção, e vou buscar bênção, e vou na igreja ABC buscar bênção, eu vou na igreja de Parede Preta buscar bênção, na igreja que tem discoteca buscar bênção, eu vou em todo lugar, eu vou naquele pastor ABCDFG, eu busco na internet o ABCDFG, né, coelho? Eu vou lá, eu quero ouvir uma palavra sobre paciência, sobre paciência, aí eu trouxe tantas coisas, e fica pegando conhecimento de terceiro. Meu Deus, queridos, aí sim, não é positividade, mas é fé. Toma posse de que Deus já te deu toda sorte de bênçãos. Sabe o que é toda sorte? A sorte, essa palavra do Novo Testamento grega, é toda sorte, é o tudo. Não tem palavra, o que é mais do que tudo? Consegue? Me dá uma palavra mais do que tudo. Você não consegue achar. É tudo, é Cristo, tudo para nós. E depois, eu não preciso ler não, lá em Efésios está escrito assim, que ele subiu, assentou-se à direita de Deus Pai nos lugares celestiais e nos fez assentar juntamente com ele nos lugares celestiais. Gente, nós somos tão ricos, você sabia? Sabia que você é muito rico? Nós somos tão ricos, tão ricos. Se a gente soubesse que tudo que você precisa, basta abrir a boca em oração e pedir. Romanos 8:32, se achar rapidinho, é só pedir. Pai, eu preciso, o Pai dá. Nós somos muito ricos. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele? Devocional do Spurgeon, manhã e noite, alguém tem? Alguém leu? Lá, Marco lê. Tem um dos devocional que para mim é clássico, está lá marcado para nunca tirar de lá, que o Spurgeon diz: nós somos pensionistas da graça de Deus. A gente gosta da palavra pensionista, né? Que todo mundo quer ser um pensionista do governo. Eu não vejo a hora de me aposentar para ser pensionista do governo, né, Raquel? Raquel está fazendo um monte de estudo, coisa errada aí, porque ela quer ser pensionista gorda. Todo mundo quer ser pensionista, né? Receber sem trabalhar, aquela coisa errada toda, né? Meu trabalho. Mas aqui Spurgeon já está dizendo assim: basta-nos saber que nós somos pensionistas da sua graça. Olha que coisa mais linda. Eu quero crer nisso cada dia. Eu sou um ser difícil para mim mesmo, mas eu peço a Deus que a cada dia um pouquinho dessa graça vai entrando. Aí eu faço que nem Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até a volta de Cristo Jesus. Mas já foi muito pior, já até me alegro com o meu progresso. E o último verso que vamos ler, Colossenses 2:10. Colossenses 2:10.
E ele falou para nós que através de uma única oferta, a única oferta é Hebreus, vamos ler isso aqui, vamos ler isso aí. Também nele estáis, ele é de toda principado, potestade. Nele estamos aperfeiçoados. Ser crente não é ser perfeito, ninguém aqui é perfeito, ninguém, nem é, nem será. Eu lembro quando eu era office boy lá em Londrina, eu passava em frente a uma igreja metodista, a igreja central de Londrina, eu olhava para aquilo e via as pessoas lá dentro. Na época era a hora do almoço e tinha um negócio lá chamado Meia Hora com Jesus. Na hora do almoço eu passava lá e olhava aquele povo e eu falava assim, esse lugar aí só tem gente boa. Eu não posso entrar ali, acho que eu morro. Dá um infarto na porta daquele lugar. Até que a graça de Deus, o Evangelho nos mostra que não existe ninguém perfeito. O único perfeito de Deus é o seu Filho. E é por isso que ele veio. Porque se algum ser humano pudesse ser perfeito no lugar de Cristo, ele não precisava ter vindo. Porque seria possível a muita gente. Mas o perfeito é ele. E eu digo mais, pela fé, nós somos perfeitos nele. Ele é a nossa perfeição, ele é a nossa vida, ele é o nosso recurso, ele é a nossa esperança, e eu quero só nele, e ficar com ele, porque quem tem Cristo, tem tudo. Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. Eu não sou perfeito, nunca serei, mas ele é. Mas chegará o dia da glorificação, que nós seremos semelhantemente a ele, quando esse corpo já estiver derretido, ele dá um novo corpo, um novo lugar, uma nova terra, e a glorificação nos transformará. Vamos valorizar o trabalho do Rafa, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Não olhe para você. Se você olha para você, você se desanima. Se você olha para os outros, você se decepciona. Mas se você olha para Cristo, Cristo em vós, a esperança da glória. E eu vou terminar só com uma historinha aqui, Faz tempo que eu não conto história, vou contar hoje. Essa é a história que John MacArthur contou num dos seus livros muito preciosos. Ele conta assim: conheço um pastor que estava realizando uma série de conferências em várias igrejas nos estados da Carolina do Norte e Carolina do Sul. Ele estava hospedado na casa de amigos em Asheville e viajava todas as noites para pregar. Certa noite, ele deveria falar em uma igreja em Greenville, Carolina do Sul, que está a várias horas de onde ele estava. Visto que não possuía carro, alguns amigos de Greenville ofereceram-se para buscá-lo e depois levá-lo de volta. Quando estes apareceram para apanhá-lo, ele se despediu de seus hospedeiros, avisando que retornaria por volta da meia-noite ou um pouco depois. Após ministrar naquela igreja, permaneceu por algum tempo, desfrutando da comunhão, e por fim retornou a Asheville. Aproximando-se da casa, reparou que a luz da porta da frente estava acesa. Por isso, pressupôs que seus anfitriões estariam à sua espera, pois haviam conversado sobre a hora do seu retorno. Ao descer do carro, despediu-se de quem o trouxera e disse: apresse-se, sua viagem de volta é longa, eu estou certo que estão me esperando e não terei qualquer problema. Caminhando em direção à casa, sentiu o forte frio da noite de inverno. Ao se aproximar da porta, seu nariz e suas orelhas já estavam dormentes. Ele gentilmente bateu a porta, mas ninguém atendeu.
Bateu mais forte e mais forte ainda, nada de resposta. Finalmente, preocupado com o intenso frio, deu a volta e bateu à porta da cozinha e na janela lateral, mas o silêncio continuou. Frustrado e ficando a cada instante mais gelado, resolveu bater à porta de um vizinho para tentar telefonar ao seu anfitrião. No caminho, pensou que bater à porta de um estranho após a meia-noite era arriscado para fazer. Que não seja em Curitiba, né, irmãos? Então resolveu achar um telefone público. Estava escuro e o frio era intenso. Por não conhecer os arredores, ele acabou caminhando por vários quilômetros. A certa altura, ele escorregou na grama molhada ao lado da estrada, deslizando numa ribanceira, caiu dentro de meio metro de água. Ensopado e quase congelado, ele subiu rastejando a ribanceira e continuou caminhando até vislumbrar o luminoso letreiro de um hotel. Acordou o gerente, que gentilmente lhe cedeu o telefone. O pastor, enlameado, literalmente quase morrendo de frio, telefonou e disse ao seu sonolento anfitrião: "Sinto acordá-lo, mas não consegui que ninguém atendesse quando bati a porta. Estou a vários quilômetros de sua casa, estrada abaixo, aqui no hotel. O irmão poderia vir me buscar?" Ao que o anfitrião respondeu: "Meu querido pastor, que triste esse acontecimento, mas há uma chave da porta da frente no bolso do seu paletó. Você esqueceu? Eu dei ao irmão quando saía de casa." Essa história verdadeira ilustra bem a embaraçosa situação dos cristãos que procuram obter as bênçãos divinas por meio humanos, enquanto o tempo todo Cristo em vós, a esperança da glória, é a chave para todo tipo de bênção espiritual. Ele, Cristo por si só, preenche os anelos mais profundos dos nossos corações e supre todos os recursos espirituais que necessitamos. Oh, gente difícil. Amém. Aê! Glória a Deus. Pode ser Deus te chamando. Vem, meu filho. Por que está aí abatido? Vem, minha filha. Por que está aí abatida? Eu tenho tanto para te dar. A chave está no seu paletó, no seu coração. E você anda nesta vida mendigando, esperando a vida futura, que é certo, eu te dei, mas não precisa. Porque eu sou lá e aqui, todo o recurso que vocês necessitam. Amém? Que nesta manhã você seja incentivado a perseverar na comunhão de Jesus Cristo